eles estavam na Babilônia, numa terra distante. Não havia culto, não havia pastor. Escute isso, por favor. Não havia culto, não havia pastor, não havia vigília, não havia líder para que os direcionasse. Não havia ninguém que dissesse assim: olha, faça assim, faça assim. Não havia. Mas eles disseram: eu não danço conforme essa música toca, porque a música está tocando, mas eu só danço se eu quiser. Livro de Daniel, capítulo 3, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostem-se e adorem a imagem que eu mesmo fiz. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei Nabucodonosor: ó rei, quanto a isso não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Pai, aqui está a tua palavra. Nós precisamos ouvir a tua voz, nós precisamos ouvir o teu falar aqui nesta noite. Eu te peço que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor estenda tuas mãos de poder sobre nós, que o Senhor nos ajude, nos capacite, que o Senhor aplique a tua palavra a nós aqui nesta noite, e que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. E a igreja diz: você pode assentar. Meus irmãos, nós estamos lendo o livro de Daniel, no seu capítulo de número 3. E é importante nós observarmos algumas coisas preciosas que esse texto fala. A Bíblia vai dizer no capítulo de número 3 que Nabucodonosor era rei sobre todo o povo. A Bíblia vai dizer que este Nabucodonosor, ele faz uma imagem de ouro. A Bíblia conta que esta imagem tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura. O rei levanta essa imagem, faz essa imagem de ouro, coloca na província da Babilônia. E a Bíblia vai dizer que reúne os seus sátrapas, reúne os seus oficiais e diz: olha, eu preciso que vocês estejam vendo essa imagem está de pé, e eu quero que ao povo seja dada, que no momento que músicas forem tocadas, e que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, eles possam adorar e se prostrar a esta imagem, eles possam se curvar a esta imagem que eu estou levantando. Quando a música tocar, eles vão se prostrar diante desta imagem, eles vão se prostrar diante deste templo. Então eu quero que vocês coloquem aí como regra, eu quero que vocês coloquem aí como lei, que quem não se prostrar e não adorar, será lançado na fornalha de fogo ardente. A Bíblia vai dizer que quando eles ouviram o som da trombeta, no mesmo instante, os homens se prostram, os homens adoram, os homens se rendem. Mas sabe o que eu acho interessante? É que no meio desse povo existe uns judeus que vieram exilados para a Babilônia. Esses judeus, irmãos, eles não têm uma congregação na Babilônia.
Esses judeus, eles não acabaram de sair de um congresso profético no seu tempo. Esses judeus não passaram dias em que aconteceu um ajuntamento, uma reunião, onde eles foram ministrados. Não, esses judeus estão exilados na Babilônia já faz um tempo. Esses judeus, eles trabalham como oficiais do rei já fazem algum tempo. Mas agora vem uma ordem, a ordem é: olha, quando a música tocar, vocês precisam se curvar diante desta imagem. Esta é a proposta de Nabucodonosor na Babilônia. Mas a Bíblia vai dizer que quando a música tocou, esses 3 jovens não se curvaram diante da estátua de ouro. Meus irmãos, esse texto me chamou a atenção, porque nós estamos diante de uma geração curvada. Nós estamos diante de uma geração que se prostra. Nós estamos diante de uma geração que se curva. Nós estamos diante de uma geração que se rende. A quê, pastor? Ao sistema do mundo. Nós estamos diante de uma geração que se rende à fama do mundo, à sensualidade do mundo, o prazer do mundo, ser aceito no mundo. Isso tem feito pessoas se curvarem. Nem todo mundo que está vivendo hoje convicções aí fora, filosofias, era o que eles acreditaram. Eles acreditavam diferente, eles criam diferente, mas quando a música tocou, eles foram conforme a música do mundo lhes foi proposta. Mas sabe o que é que eu acho interessante aqui nessa noite? O que me faz olhar para esse texto é: o que é que foi que fez? Que avivamento foi esse? Que esses jovens estavam vivendo, que fizeram com que eles não se prostrassem. Irmãos, não está escrito que eles estavam 3 dias de jejum, por isso não se prostraram. Não está escrito, pastores, que eles estavam 50 dias, 40 dias de oração, por isso se prostraram. Não está escrito que eles estavam voltando do templo, por isso não se prostraram. Eles estavam na Babilônia, numa terra distante. Não havia culto, não havia pastor. Escute isso, por favor. Não havia culto, não havia pastor, não havia vigília, não havia líder para que os direcionasse. Não havia ninguém que dissesse assim: olha, faça assim, faça assim. Não havia. Mas eles disseram: eu não danço conforme essa música toca, porque a música está tocando, mas eu só danço se eu quiser. A melodia está soando, mas eu só entro na melodia se eu quiser. Porque você sabe qual é a questão de toda a música? É que a música nos faz ser uníssonos. Quando uma música está sendo tocada, a grande questão é que todo mundo começa a acompanhar a música. Ou canta, ou se mexe, ou faz alguma coisa para entrar naquela música. Deixa eu falar uma coisa para você aqui nessa noite. Eu preciso falar nessa 11ª Santa Ceia desse ano. A música está muito forte, irmão. A música está tocando. A melodia está soando. As coisas estão acontecendo. A impressão que eu tenho é que cada dia que passa, essa música vai se tornando mais alta. Por quê, pastor? Porque ela está conseguindo arrastar mais pessoas. A impressão que eu tenho é que essa música, ela está chamando muita atenção, porque ela está conseguindo fazer com que pessoas fervorosas em Deus não sejam mais fervorosas. Ela está conseguindo fazer com que pessoas que oravam, orem menos. Ela está conseguindo fazer com que pessoas que tinham mais comunhão com Deus pela palavra tenham menos comunhão. Essa música está tão forte que a gente tem mais tempo para o celular e para a rede social do que para a Bíblia Sagrada. Essa música está tão forte que às vezes se tem prazer mais nas coisas da terra do que nas coisas do céu. Será que nós estamos vivendo, irmãos, o verdadeiro evangelho? Será que nós estamos alcançando, galgando e dizendo assim: eu verdadeiramente, às vezes a gente canta, eu não sou daqui, mas será que a gente vive como quem não é daqui? Às vezes a gente canta, eu não sou daqui, para casa voltarei, mas a gente tem essa consciência que a gente está aqui como peregrino, que tudo isso aqui vai passar.
Irmão, às vezes eu paro, não são poucas as vezes eu paro, meu Deus, o arrebatamento está às portas. A qualquer momento a trombeta pode soar. A qualquer momento, irmão, a qualquer momento pode acontecer de Jesus vir buscar a sua igreja. Só que a minha preocupação é a música que está tocando e que está fazendo muita gente se dobrar. E essa preocupação não é uma preocupação que eu tenho com pessoas, eu tenho comigo. Porque estar em pé hoje não garante aquilo que eu vou viver para sempre. Eu preciso, na verdade, fazer aquilo que foi escrito na igreja do Apocalipse: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. A impressão que eu tenho, e nessa noite eu falo, debaixo de uma graça do Espírito Santo, a impressão que eu tenho é que os crentes, a maioria deles hoje vive numa corda, ligados por um fio. Não tem aquele brinquedo que antigamente a gente ligava o fio e ele ia dando corda, ia saindo, andando. Hoje é tudo automático. E que parece que para o crente funcionar tem que ter uma corda, tem que ter um show, tem que ter um evento, tem que ter um ajuntamento, tem que ter luz apagando, luz acendendo, tem que ter encontro daqui, encontro dali. Mas interessante que quanto mais encontro, menos vida restaurada a gente está vendo. Quanto mais encontro, menos coisas espirituais estão sendo geradas na nossa vida. Porque o espiritual não é aquilo que eu falo, é aquilo que eu vivo. Não precisa ninguém me dizer que esses jovens passaram 50 dias de jejum e nem de oração. Mas tem uma coisa: a comunhão que esses jovens tinham com Deus para resistir, não se dobrar, era nítida e real. Sabe por quê? Não precisaremos usar palavras se o nosso testemunho for pregado. Não precisaremos dizer eu sou crente, eu sou cristão. Entraremos novamente nas faculdades, nos colégios, nos lugares sociais, e as pessoas vão dizer: você é diferente, você tem algo diferente na sua vida. Mas hoje se tornar evangélico se tornou um status, se tornar gospel se tornou um status. É porque eu não sou descrente não, eu creio em alguma coisa. Mas meus filhos, eu quero dizer uma coisa para você aqui nessa noite: ser crente é muito mais do que um status. Ser crente é muito mais do que uma posição social que você coloca no seu WhatsApp atualizado: eu estou gospel agora. Não, ser crente é carregar a sua cruz. Ser crente é negar ao mundo. Ser crente é dizer não às paixões e viver o que Deus tem preparado para nós. A música está tocando, mas eu só danço se eu quiser. Onde estão os dons espirituais? Onde está o fervor? Onde estão as coisas celestiais? Onde estão as coisas de Deus que eram tão diferentes? A impressão que eu tenho é que se nós não animarmos, se nós não fizermos alguma coisa, daqui a 2, 3 anos não vamos ter mais um público de pessoas. Porque elas vivem achando que ser evangelho é viver uma emoção do momento. Sabe o que eu acho lindo aqui, irmão? Não tinha discipulador para discipular esse povo. Não tinha ninguém para caminhar perto. Pastor, eu não sou crente porque ninguém anda comigo, ninguém liga para mim, ninguém faz uma ligação. Não tinha ninguém para ligar para eles. Ao mesmo tempo que eu leio, ao passo que eu leio isso aqui e que eu vejo que eles não se dobram a música, é porque tinha um som mais alto do que essa música. Era o som do céu. Sabe quando é que nós não vamos nos prostrar? Mediante a música de Nabucodonosor e a estátua que foi levantada, quando o som do céu for maior do que o volume dessa música na nossa vida. Quando a sede de Deus for maior do que a sede de ter alguma coisa aqui nessa terra. Estava me lembrando esses dias do meu primeiro, nasci na igreja, cresci na igreja, mas da minha primeira experiência com Deus. Uma experiência forte. Estávamos no retiro da igreja. O pastor ministrou ali falando sobre a presença de Deus.
E eu falei: Deus, eu nasci na igreja, mas eu quero conhecer essa presença. Irmão, eu tremia por dentro. Teve uma hora, um momento da reunião, e eu estava lendo aquele livro, Bom Dia Espírito Santo. Bom Dia Espírito Santo, Benihim. Teve uma hora na reunião que eu estava tremendo tanto que eu pedi para ir no banheiro, porque eu queria ficar no banheiro ver se aquilo era real. Eu não conseguia parar de tremer. E eu falava: Deus, que coisa gostosa, que coisa gloriosa. E eu voltava para lá, o fogo ainda estava aceso, marcado por aquela presença. Gente, arrebatamento de sentidos, visão espiritual, línguas repartidas como línguas de fogo. Não é língua imitada não, não é língua ensaiada não, é repartida como línguas de fogo. O fervor, o amor está indo embora, porque nós não estamos ouvindo esse som do céu. Sabe o que eu acho interessante? É que esses jovens foram ameaçados: se vocês não se curvarem, vocês serão lançados na fornalha. Só que hoje não tem ameaça não. Hoje o som toca e muitas pessoas se convertem à música que está sendo tocada, mesmo sem ameaça. Não precisa ter ameaça não. Eu toco conforme essa música. Eu estou na igreja no domingo, mas na segunda-feira, se tiver uma música de estátua de ouro lá no meu trabalho, eu me prostro. Se tiver uma mesa de ouro, irmão, não estou falando sobre doutrina de homem não. Eu não estou falando de usos e costumes não. Eu não estou falando porque vocês são radicais. Não, eu estou falando da palavra. Minha irmã, meu irmão, os mesmos costumes que o mundo tem. Se você está igual ao mundo, é porque você se rendeu à música dele. Jesus disse em Mateus capítulo 5 que o mundo nos odiaria. Mas sabe o que eu estou vendo? Uma igreja abraçada pelo mundo. Sabe por que o mundo nos ama? Porque nos tornamos iguais a ele. Sabe por que não tem ninguém apedrejando a janela dessa igreja com ódio? Porque muitas vezes a mensagem tem abraçado o pecado das pessoas. Eu não vim aqui nessa noite para você sair daqui feliz comigo não. Eu não vim aqui nessa noite para massagear o ego de ninguém não. Pode ser que alguém esteja ouvindo e dizendo: eu queria sair daqui, não sei nem porque eu vim aqui. Mas a mensagem de Deus não precisa te alisar. A mensagem de Deus precisa fazer você não se prostrar. Que evangelho é esse, irmãos? Que está nos tornando mais frios, mais calculistas. A gente ora pouco, para não dizer que não ora nada. Acha que conhece Deus. Os discípulos também andavam com Jesus. Eles andavam com Jesus fisicamente. Mas um dia Jesus parou e disse: ei, quem eu sou para vocês? Jesus estava dizendo: parem de andar no automático. Parem de ligar o modo turbo crente. Agora é hora do culto. Parem de achar que porque andam comigo, porque profetizam, porque expulsam demônio, porque participam de cura, estão alinhados no meu reino. Não, não, vocês precisam ter intimidade comigo. Essa mensagem não é para todo mundo não. Essa mensagem é para quem está querendo se santificar e dizer ao mundo: eu não quero me dobrar ao seu sistema, aos seus valores. Eu quero permanecer em pé. Não tinha ameaça não, não tem ninguém nos ameaçando não, mas pode ser que essa ameaça chegue. Aí eu pergunto: onde estarão os verdadeiros crentes? Se fora da ameaça já estão se rendendo à música. Onde estarão? Sabe o que foi que uma pessoa me disse? Você vai ser pastor, né? Você está preparado para levar uma arma na cabeça? E alguém diz assim: ou nega a fé ou vai preso. Foi assim que eu recebi um convite e dizer assim: você está preparado para não negar Jesus? Porque daqui para frente ninguém sabe como é que está não, irmão. Hoje uma palavra de uma pessoa mentirosa vale, a pessoa no outro dia está na cadeia. E será que nós estamos dispostos a ser crente? Será que nós estamos dispostos a continuar? O sistema do mundo hoje nos aplaude, nos chama para pregar na casa deles. Sabe por quê? Porque a nossa mensagem está alisando a fé, o ego dessas pessoas.
Eu vejo reuniões acontecendo e nada contra, nós não excluímos pessoas. Mas o pecado, o mesmo pecado que é pecado de um jeito, é pecado do outro jeito. Eu posso amar você, eu posso não concordar com a tua prática, porque a Bíblia não vai concordar com todas as coisas. A Bíblia diz que fornicação, que é fornicação, sexo fora do casamento é pecado. Não sabia não? Saiba, sexo fora do casamento é pecado. Ir para o motel com a namorada é pecado. Fazer relação sexual fora do casamento é pecado. Homossexualismo é pecado. Lesbianismo é pecado. Viver uma vida de bebedeira é pecado. Se drogar é pecado. Andar como você quer, andar incomposta e indecente para chamar a atenção de quem quer que seja é pecado. Não coloque na prateleira o que não está à venda, minha irmã. Você é casada. Saiba como se vestir. Mas eu vou passear, eu vou correr. Se corra como crente, ande como crente, se vista como crente. Porque nós não somos daqui. Nós não somos daqui. Você está preparado para estar correndo e o endemoniado cair na rua e dizer assim: irmã, tu não é crente, estava na igreja domingo. Ora aqui pelo endemoniado e o demônio dizer: tu com essa roupa. David, Chohei, Nasuri, Miandoremai, Achai. Eu nunca vi dizer que academia desvia alguém, que corrida desvia. Você pode correr, você pode ir para academia, você pode ir para o crossfit, você pode levantar peso, só não perca a sua essência. E às vezes que dá vontade não é nem de falar com a irmã, é com o marido dela. Ô infeliz das costas ocas. Tu não está vendo isso não, é? O que é que isso tem a ver com o evangelho, pastor? Tudo! Está preparado, irmão? Para ser perseguido? Porque às vezes eu fico olhando, Jesus tem alguma coisa errada em mim. Não estou me odiando, não estou sendo preso, não estou sendo perseguido. Está errado. Quando o sal deixa de ser sal, ele não serve para nada. É, pastor, que a gente tem que ter cuidado, porque fulano, né, não conhece Jesus. Não tem ninguém inocente não, irmão. Engraçado, o povo faz tanta coisa, não dói nada. Agora uma palavra dói. A verdade dói. Ouvir tanta coisa, tanta besteira. Irmão, dói nos meus ouvidos é ouvir o tipo de música que está sendo tocada por aí. E antigamente era só naqueles lugares mais sem privilégio. Hoje não, você chega na casa de pessoas até que tem condição. Você olha assim, nível de música baixo. É porque a música é música, né, pai? Não! A música foi feita para adorar e exaltar ao Deus que pode todas as coisas. Meu Deus, meu Deus, o que me impressiona é que esses homens não estão no templo, eles estão numa terra estrangeira, cercados por pressões, mas decidem permanecer fiel.
Porque santidade ao Senhor nunca vamos demonstrar diante da multidão, mas quem nós somos quando ninguém está nos vendo. Irmão, o livro de Daniel fala sobre quando você entende que nada foge do controle de Deus. Daniel significa Deus é meu juiz. Quando eu leio o livro de Daniel, eu aprendo muitas coisas. E eu aprendo que é possível ser fiel, não estando apenas em tempos de provação, mas estando em tempos de prosperidade. Deixa eu lhe falar uma coisa. Gente que passa pelo teste da escassez, mas é reprovado no teste da abundância. Porque Deus não pode dar, Deus não pode fazer. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Eu ouvi esses dias isso, essa frase não é minha, mas eu ouvi esses dias isso, pastores, e isso me marcou. Andar com um copo cheio, existe muito mais cuidado do que andar com ele vazio. Se eu estou com esse copo vazio aqui, eu posso sair correndo na igreja. Mas se ele estiver transbordando, olha o cuidado que eu tenho que ter. Quanto mais Deus te entrega, quanto mais Deus te dá, quanto mais Deus te abençoa, mais cuidado você tem que ter. Mais oração tem que ter na tua vida. Mais vigilância tem que ter na tua vida. Mais prudência tem que ter na tua vida. Mais jejum tem que ter na tua vida. Mais discernimento tem que ter na tua vida. Porque à medida que o nível vai aumentando, as provas também vão aumentando. A prova do primário é uma coisa. Vai para a alfabetização e pergunta para a criança se o grau de dificuldade não aumentou. Pastor, não estou entendendo porque o grau de dificuldade só aumenta. É porque Deus está fazendo você passar de prova. Não, eu tenho uma palavra para liberar sobre você. Você não entendeu nada, mas levanta uma das suas mãos que eu vou profetizar. Tem gente que chegou aqui dizendo: pastor, a prova só está aumentando e cada dia ficando mais difícil. É porque Deus está te passando da série 1 para a série 2, da série 2 para a série 3. Já já o diploma está na sua mão dizendo formado, formada. Quando a prova aumenta é porque o nível de crescimento na sua vida já aumentou e você não tem mais aquele intelecto de antes. Hoje você cresceu espiritualmente, hoje você cresceu materialmente. O nível de prova aumentando significa nível de bênção chegando ainda maior. Deus está acrescentando a tua vida aqui hoje. A questão é como eu me comporto diante das crises, dos desertos e das provações. A fornalha estava aquecida. Nabucodonosor olhou para os 3 homens e disse: se vocês não se prostrarem, serão lançados na fornalha. O que fazemos diante das fornalhas e das provações? Esses jovens fizeram pelo menos 3 coisas. Eu só quero citar e orar por nós. Primeiro, diante da fornalha e das provações, eles não negociaram princípios e valores. Fornalha está aquecida. Eles estão prestes a cair no fogo, mas nem estava em questão negociar. O fogo estava ligado. Eles estavam em outro local, em outra cultura, em outro idioma, com cargos administrativos. Não havia templo, não havia adoração, não havia sacerdócio para cobrar fidelidade, mas mesmo assim eles não negociaram. Mesmo assim, eles não negociaram. E o que eu acho interessante, esses jovens estão dispostos a morrer, mas não estão dispostos a negociar. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Perca negócios. Perca relacionamentos. Perca dinheiro. Perca contratos. Mas não perca a presença de Deus na sua vida. Mas pastor, se eu não fizer eu vou perder. Perca. Se eu não aceitar eu vou ser lesado. Seja lesado, mas não perca a presença de Deus e não negocie com esta terra. Eu estou vendo jovens aqui que estão perdendo algumas coisas, mas não perderam a fé. Irmão, você pode perder casa, você pode perder carro, você pode perder amigos, você pode perder emprego. O que você não pode é perder a sua fé.
Você não pode perder sua fé em Deus, a fé que você tem em Jesus, porque pela fé que uma vez nos foi dada para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, eu andarei com valor para o céu. E aí, pastor, quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que Deus me dará. Estou falando para a gente que vai perder algumas coisas, mas não vai colocar sua fé à prova da perca. Se eu perder, eu não creio mais. Eu continuo perdendo, mas eu continuo crendo que Deus é poderoso, que Deus é fiel, que Deus é grande, que Deus é imutável, que Ele é soberano, que Ele está no controle da minha vida. Eu perco algumas coisas, eu não negocio, eu não assino, eu não sento nessa mesa, mas o que eu não quero é perder a presença de Deus. Eu não quero perder a presença de Deus. Segunda coisa, cito. Eles olharam para Nabucodonosor e disseram assim: olha, o Deus que nós servimos continuamente pode nos livrar. Irmão, diante da fornalha não deixe de crer. Porque crer quando a fornalha não está acesa é uma coisa. Agora crer quando a fornalha está ligada e alguém está dizendo, se não adorar, é queimado aqui. A fornalha está aquecida, mas eles não perderam a fé. O diagnóstico chegou, mas eles não perderam a fé. O exame comprovou a doença, mas eles não perderam a fé. A perca foi muito grande, física e material, mas eles não perderam a fé. Por quê? Porque eles sabiam que o Deus que eles serviam era um Deus poderoso. Você sabe o Deus que você serve, o Deus que você adora? Esse Deus é poderoso. A Bíblia diz que na sua mão ele mediu, na concha da sua mão, as águas da terra. A Bíblia diz que Ele conhece todas as estrelas. Basta você estar num lugar bem estrelado. Você conta uma, duas, você perde a conta. Deus sabe o nome das estrelas do universo. A Bíblia diz que as nuvens da terra são a poeirinha dos seus pés. Que todos os moradores da terra é como um pingo de água dentro. Que Ele mediu as águas da terra na concha das suas mãos. Que Ele forma os ossos de um bebê no ventre de uma mulher grávida. Que Ele criou a terra com 6 dias pelo poder da sua palavra, quando nada existia, e saiu um mundo lindo como é hoje. Eu não estou falando do mundo quanto sistema, eu estou falando do mundo quanto natureza. Você chega em lugares, admirar a beleza, e você olha e fica assim, não precisa de foto, não precisa de nada, porque a paisagem está na sua frente. E saber que Deus disse: haja, 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 haja firmamento, haja luzes. Aqui vai ser dias, aqui vai ser trevas, no mar vai ter peixes. Irmão, a natureza, tudo é perfeito. Eu tinha um professor, já falei isso aqui, eu tinha um professor de biologia que não era crente, mas quando ele estava dando aula, ele chorava. Ele dizia: gente, tem alguém muito superior, tem alguém que criou, porque é tudo perfeito. Aí o nosso corpo se interliga, as células. Ele começava a falar das coisas, eu não vou lembrar que eu não fui um aluno muito bom de biologia, glória a Jesus. Mas ele começava a falar, ele começava a explicar, as lágrimas daquele homem descia. Tem que ter alguém para colocar isso, porque é tudo muito perfeito. O corpo humano, a maneira como funciona o nosso cérebro, como funciona o nosso corpo, os nossos órgãos, tem que ter a mão de Deus, é saber que eu sirvo a um Deus poderoso. É por isso que Sadraque, Mesaque e Abednego disse: Ele pode, Ele pode, Ele pode. Eles estão dizendo: eu sirvo a um Deus que é poderoso. Paulo disse: Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso, Ele é poderoso. Cadê a igreja que adora ao Deus poderoso? Cadê a igreja que glorifica ao Deus poderoso? Cadê a igreja que celebra ao Deus poderoso? Ele é poderoso. Tem alguém para adorar, irmão? Tem alguém para adorar? Tem alguém para adorar? Tem alguém para adorar? Não deixe que a fornalha acesa apague a fé que está no teu coração. Terceiro e último lugar, eles disseram: o nosso Deus, a quem nós servimos.
pode nos livrar. Ele é Deus, nós servimos, Ele é poderoso, Ele tem poder e Ele pode nos livrar. Agora fique sabendo, rei, eita, que é a parte mais difícil, que se Ele não nos livrar, sabe o que é isso? A fornalha está acesa, mas eu confio na vontade dEle. O fogo está aquecido, mas eu confio que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. O que eu acho lindo daquele leproso, quando ele vai chegar diante de Jesus, ele não estava no culto do monte, mas embaixo esperando Jesus descer. Ele disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode. O Senhor pode. Só que antes do teu poder, eu quero viver o teu querer. Porque não adianta o Senhor manifestar um poder sobre aquilo que o Senhor não quer fazer na minha vida. Porque não está em jogo, o Senhor não precisa provar que o Senhor tem poder, porque eu sei que o Senhor tem poder. Só que eu não quero viver só o teu poder, eu quero viver o teu querer. Então esses jovens estão dizendo: mesmo que custe a minha morte, eu quero o querer de Deus na minha vida. Meu Deus. Mesmo que custe a minha cabeça, eu quero querer. Mesmo que seja para eu perder a empresa, mesmo que seja para eu perder os negócios, mesmo que eu seja para não assinar o contrato, eu quero o querer de Deus. Irmão, eu preciso da fé desses homens. Eu preciso ser crente como eles. Eu quero me converter hoje. Porque no mundo onde tanta coisa está acontecendo na Babilônia, esses homens estão com o coração aquecidos. Tem alguém no Antigo Testamento que dá um grito e diz assim: olha, é verdade que tantas coisas aconteceram, o povo se desviou, o povo ficou de pé, o povo saiu da presença, o povo não quer buscar mais a Deus, mas nem as muitas águas, Salomão escreve no livro de Cantares, poderão apagar esse amor, nem os rios poderão afogá-lo. O que Salomão está dizendo é: o fogo continua aceso, a fornalha não apagou, não. Isso é na antiga aliança. Na nova aliança, Paulo dá um grito e diz assim: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, as lutas, as dificuldades, nem a minha ansiedade do amanhã, o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. O que Paulo está dizendo é: enquanto tudo pode estar acontecendo, o meu amor continua aquecido. Ô irmão, eu quero orar por uma igreja que permanece aquecida pelo Espírito Santo de Deus. Circunstância não pode apagar esse amor. Vento contrário não pode apagar esse amor. Luta diária não pode apagar esse amor instrumental. Dificuldade qualquer não pode apagar esse amor. Esses homens entraram na fornalha sabendo que morreriam. Sabendo que morreriam. Prenderam eles, amarraram eles e os lançaram na fornalha. Sabe o que eu acho interessante? Sabe o que eu acho interessante? Quando o rei olhou, quantos nós lançamos na fornalha? Lançamos 3. Mas como é que eu estou vendo 4? Não era para estar nenhum vivo. Mas além de ter os 3, ainda entrou mais um que a gente não viu. Eu tenho uma palavra profética para liberar sobre esta igreja. Seja fiel, sabe por quê? Se você honra a Deus fora da fornalha, Deus te honra dentro da fornalha. Não. Eu vou dizer de novo, Para você que está querendo lutar, segurar a sua fé, não negociar os seus princípios, honre a Deus fora da fornalha, porque dentro
da fornalha. Deus não vai mandar representante, Deus não vai mandar anjo, Deus não vai mandar arcanjo. A Bíblia diz que o próprio Nabucodonosor abriu a boca e diz: o Senhor enviou o seu anjo. Quem é esse? Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Para um nível de renúncia muito grande, Deus não mandará representantes. Ele dirá: eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eicho, Eimincho, a Bíblia diz que quando o rei olhou, ele diz: tem um quarto homem, e esse é diferente, ele é semelhante ao Filho dos deuses. O mundo vai ver Jesus na nossa vida. O mundo vai reconhecer Jesus na nossa vida. Sabe o que eu estou achando interessante, meus companheiros? É que as cordas queimaram. As amarras que colocamos nele não estão mais na mão dele, mas eles estão intactos. Porque luta não mata crente não, irmão. Satanás vê um crente indo para a fornalha e diz: acabou. Aí a gente sai da fornalha mais firme, mais crente, mais fervoroso. Labre a sobremicho. Meu Deus, graça de Deus é essa nesta noite aqui. Aleluia! O rei que ordenou um decreto e disse: quem não se prostrar será lançado na fornalha. Esse rei, quando olhou que os jovens saíram intactos: vem cá, eu tenho outro decreto para fazer. O que vai prevalecer não é o primeiro decreto. O que vai prevalecer é o decreto que Deus está mandando para anular o primeiro decreto que foi feito. Eita! Eu sei que tem um decreto, mas Deus está dizendo: esse decreto não é o definitivo não, ainda tem outro decreto para ser estabelecido. O rei olha e diz assim: faça um novo decreto, ordenando que todo povo de raça, língua e nação que disser qualquer tantinho assim com o Deus, não é com eles não, com eles vocês podem dizer qualquer coisa, agora com o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego será despedaçado. Nabucodonosor escreve um decreto: porque eu não tenho condições de concordar com outra coisa, a não ser que não há outro Deus que possa livrar como o Deus deles. Olhe que existem muitos deuses que me foram apresentados. Nabucodonosor dizendo: mas esse Deus que entra na fornalha e permite que eles não sejam o quê? Eu não tinha visto ainda não. Eu não sabia ainda não. Não há Deus como o Deus deles. Não há Deus como o Deus deles. Versículo 30 para a gente encerrar. Versículo 30. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas a fornalha era para matar. A fornalha era para queimar. Mas nem queimou, nem cheiro de fumaça ficou. E além de não ser queimado, ainda prosperaram na fornalha, porque o que era para destruição virou um instrumento de promoção. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Você acha que é destruição? Deus está dizendo: foi isso que eu escolhi como instrumento de promoção, para mudar a história da tua vida e dizer: vai prosperar, vai prosperar. Quando, pastor? Só depois da fornalha. Porque eu estou permitindo você na fornalha para tratar a tua resistência, a tua fé, a tua aliança comigo, a tua fidelidade. Agora, depois da fornalha, vem um tempo de prosperidade. Eita, rei, me chore, me assúria.
Depois dessa fornalha vem um tempo de portas abertas, portas de Deus, portas sobrenaturais, onde você vai ver, tua casa vai ver, tua família vai ver. Pastor, foi 11 meses desse ano de fornalha. Prepara que esse 11º mês e o 12º mês é mês de prosperar. Depois da fornalha, depois da fornalha, depois da fornalha tem instrumento de promoção de Deus.